Outra era de que pertencia ao grupo dos suicidas. E aqui é necessário esclarecer que não se deve considerar suicidas somente aqueles que se matam. Entre estes há suicidas que só chegaram a ser por mero acaso, e de cuja essência do suicídio não fazem realmente parte. Entre os homens sem personalidade, sem características definidas, sem destino traçado. Entre os homens incapazes e amorfos, há muitos que perecem pelo suicídio, sem por isso pertencerem ao tipo dos suicidas, ao passo que há muitos que devem ser considerados suicidas pela própria natureza de seu ser, os quais, talvez a maioria, nunca atentaram efetivamente contra a própria vida. O suicida, e Harry era um deles, não precisa necessariamente viver em relações particularmente intensas com a morte. Isto se pode fazer sem que seja um suicida. É próprio do suicida sentir seu eu, certo ou errado, como um germe da natureza. Particularmente perigoso, problemático e daninho, que se encontrava sempre extraordinariamente exposto ao perigo, como se estivesse sobre o pico agudíssimo de um penedo, onde um pequeno toque exterior ou a mais leve vacilação interna seriam suficientes para arrojá-lo no abismo. Esta classe de homens se caracteriza na trajetória de seu destino, porque para eles o suicídio é a forma de morte mais verossímil, pelo menos segundo sua própria opinião. A existência dessa opinião, que quase sempre é perceptível já na primeira mocidade e acompanha esses homens durante toda a sua vida, não representa, talvez, uma particular e débil força vital, mas, ao contrário, encontram-se entre os suicidas naturezas extraordinariamente tenazes, ambiciosas e até ousadas. Mas assim como há naturezas que caem em febre diante de mais ligeira indisposição, assim propendem essa natureza a que chamamos suicidas, e que sempre são muito delicadas e sensíveis à menor comoção, a entregar-se intensamente à ideia do suicídio. Se tivéssemos uma ciência que possuísse coragem e autoridade suficientes para ocupar-se do homem, em vez de fazê-lo simplesmente no mecanismo dos fenômenos vitais, se tivéssemos uma verdadeira antropologia, uma verdadeira psicologia, tais fatos seriam conhecidos de todos. O que foi dito acima a propósito dos suicidas só diz respeito, obviamente, à superfície. É psicologia, portanto, uma parte da física. Do ponto de vista metafísico, o assunto aparece de outra forma e muito mais claro, pois, vistos assim, os suicidas se nos apresentam como perturbados pelo sentimento de culpa inerente aos indivíduos. Essas almas que encontram sentido de sua vida não no aperfeiçoamento e moldagem do ser, mas na dissolução, na volta à Mãe, a Deus, ao Todo. Muitas dessas naturezas são inteiramente incapazes de cometer o suicídio real, porque têm uma profunda consciência do pecado que isso representa. Para nós, entretanto, são, apesar disso, suicidas, pois veem a redenção na morte e não na vida. Estão dispostos a eliminar-se e entregar-se, e extinguir-se, e voltar ao princípio. Assim como toda força pode converter-se em fraqueza, e em certas circunstâncias deve fazê-lo necessariamente, assim, ao contrário, o suicida típico pode fazer de sua aparente debilidade uma força e um escudo, o que acontece, aliás, com certa frequência. A esses pertenceu também Harry, o lobo da estepe. Como milhares de seus semelhantes, fazia da ideia de que o caminho da morte estava pronto para ele a qualquer momento. Não uma quimera juvenil e melancólica, mas antes
encontrava-se nesse pensamento um apoio e um consolo. É verdade que nele, como em todos os homens de sua espécie, cada comoção, cada dor, cada desesperada situação da vida despertava imediatamente o desejo de livrar-se de tudo por meio da morte. Mas, pouco a pouco, foi transformando em seu interior essa tendência numa filosofia que era, na verdade, propensa à vida. A profunda convicção de que aquela saída de emergência estava constantemente aberta lhe dava forças. Fazia-o sentir a curiosidade de provar seu sentimento até as últimas instâncias. E quando se via na miséria, podia às vezes sentir uma furiosa alegria, uma espécie de prazer em seu sofrer. Estou curioso por saber até que ponto o homem pode resistir. E quando alcançar o limite do suportável, basta abrir a porta e escapar. Há muitos suicidas que extraem força extraordinária desse pensamento. Por outra parte, a todos os suicidas é familiar a luta contra a tentação do suicídio. Cada um deles sabe muito bem, em algum canto de sua alma, que o suicídio, embora seja uma fuga, é uma fuga mesquinha e ilegítima, e que é mais nobre e belo deixar se abater pela vida do que por sua própria mão. Tendo consciência disso, a mórbida consciência que é praticamente a mesma daqueles satisfeitos consigo mesmos, os suicidas, em sua maioria, são impelidos a uma luta prolongada contra a tentação. Lutam como os cleptômanos lutam contra o próprio vício. O lobo da estepe era bastante afeito a esse tipo de luta. Nela já havia combatido com várias armas. Finalmente, aos 46 anos de idade, deu como uma ideia infeliz, mas não inofensiva, que lhe causava, não raro, algum deleite. Fixou a data de seu 50º aniversário, como o dia no qual se permitiria o suicídio. Nesse dia, convencionara consigo mesmo, podia usar a saída de emergência, segundo a disposição que demonstrasse. Então poderia ocorrer-lhe o que fosse enfermidades, misérias, sofrimentos e amarguras, que tudo teria um limite. Nada poderia estender-se além daqueles poucos anos, meses e dias, cujo número era cada vez menor. E na realidade suportava agora com mais facilidade males que antes o teriam atormentado profundamente, males que o teriam comovido até as raízes. Quando, por qualquer motivo, as coisas iam particularmente más, quando novas dores e perdas se vinham juntar à desolação, ao isolamento e ao desespero de sua vida, podia dizer aos seus algozes: esperai mais 2 anos, e eu vos dominarei. E logo se punha a imaginar o dia de seu 50º aniversário, quando, logo pela manhã, começariam a chegar as cartas e felicitações, enquanto ele, tomando da navalha, despedir-se-ia das dores e fecharia a porta atrás de si. Enquanto a gota das juntas, a depressão do espírito e todas as dores de cabeça e do estômago poderiam procurar outra vítima.